Eu não vivo o dia a dia do Fluminense, mas não me parece estar turbulento. Ao contrário, né? O presidente parece ser um cara sensato, jogadores lá não estão brigando por posição, o Fred se aposentou e deixou a coisa muito bem encaminhada para o Cano, que é um... Cano voando, uma maravilha. Artilheiro do Campeonato Copeiro Raul. O técnico e o Ganso se entendendo muito bem e tal. Agora, eu vou bater numa tecla que eu falei na semana passada e acho que é o que me daria uma justificativa. Ele não tem elenco para variar com muita qualidade, então ele precisa repetir muito esse elenco. E aí eu acho que pode estar pesando um cansaço, está batendo. Ele reveza pouco. Ah, mas por que ele reveza pouco? Porque ele não tem a qualidade de outros. Ah, mas então ele deveria revezar mais e tal. Mas será que se revezasse desde o início para poupar os principais jogadores, ele teria chegado a essa condição que chegou? Talvez não. Talvez não. Então ele usa sempre o Cano, ele usa sempre o André, ele usa sempre o Ganso, enfim, o Ares. É o que ele tem. Ele perdeu um jogador importante, Luiz Henrique, ok. Mas não o suficiente, né? Já faz tempo que ele foi, não o suficiente. E depois da saída dele, o Fluminense continuou bem. Continua bem, porque coletivamente era o mesmo time, enfim. Matheus Martins e tudo. Isso, encontrou um garoto ali para não com a mesma qualidade, mas que deu certo. Mas enfim, é isso, eu sinto muito. Espero que o Fluminense ainda reaja, tem bola para isso, mas pode estar pesando aí um fator cansaço de final de temporada. Principalmente, ontem não foi o caso, né? Mas o Fluminense tem cedido as vitórias muito no segundo tempo. Sim. Ontem não foi o caso. Ontem, no primeiro tempo, o América já matou o jogo. E o Fábio se destacou, né? Mais uma vez fez uma boa partida. Ontem foi o jogo que realmente o Fluminense jogou mal. Né? Ontem o Fluminense jogou mal. O jogo contra o Atlético Goianiense perdeu, mas jogou bem, dominou, fez 2-0, podia ter feito terceiro. Exato. Mas ontem não. Ontem realmente teve essa queda. Mas aí, é muito aquele negócio, entrar na história do Fernando Diniz, o Flamengo passou o mês de setembro sem ganhar. Exato, no Brasileiro. Foram 2 empates, 2 derrotas. Então, assim, o Fluminense, eu acho que é o primeiro momento na temporada que ele dá essa queda, vamos dizer assim. Agora, vamos esperar um pouco mais, está na briga ali ainda da Libertadores, eu acho que não é motivo para desespero e, ao mesmo tempo, é mais ou menos o que aconteceu no Morumbi. O torcedor já foi também com condicionado a vitória. Saiu logo o gol no início, já começou a vaiar o time. E o time que vinha jogando bem, vinha assim, o torcedor enchendo o Maracanã, só incentivando. De repente se vê ali com vaia já no primeiro tempo todo. Realmente complicou. E aí o segundo tempo o Fluminense melhorou, mas não foi capaz de criar nada. Foi um jogo que realmente nessa temporada o Fluminense foi muito mal. O que acontece na sua avaliação com o Fluminense e Fernando Diniz, Mari? Eu acho que na verdade tem alguns pontos, assim. Primeiro que para mim não é momento de se plantar nenhuma crise. Não acho que aconteceu algo demais. Falar, meu Deus, olha o que está acontecendo com o Fluminense. Não acho. Eu acho que é um momento da temporada em que, para mim, o trabalho do Diniz é um trabalho que exige uma concentração do jogo absurda. Assim, o tempo todo é concentração. E o Fluminense, ele já demonstrou que ele não consegue ficar o tempo todo ligado quando o adversário pressiona muito alto e não deixa ele colocar o seu jogo ali. Dá pra ver que comecinho de partida já erra uma saída de bola que não faz mal lá. Olha aí, tem motivo para sair jogando assim, com o marcador na sua frente, praticamente fechando a linha de passe? Não tem. Então, assim, tomadas de decisão, eu acho que leitura errada do momento, e eu acho que sim, que é um sistema de jogo que quando você não tem o repertório para sair dessa pressão, você eleva o nível de ansiedade dos atletas. E dá para perceber que ali alguns erros realmente de ansiedade, uma zaga que no momento vai todo mundo fechar a bola e deixa espaço para um outro jogador chegar na área. Então, acho que é um trabalho que ele corre muitos riscos e é um estilo Fernando Diniz e é um estilo particularmente que eu gosto, é o futebol que eu gosto de assistir. Mas eu acho que para ele arrumar ali atrás, os jogadores, eles também precisam de uma decisão que, assim, é minha. Porque o próprio Diniz falou, né? Eu não obrigo que eles saiam jogando curto o tempo todo. Eu quero que os jogadores, eles tenham um entendimento da partida para, dar o chutão para frente, né? Você não precisa sair. Que é um estilo de jogo que, se você não está muito bem preparado para uma mudança ali de estratégia no momento, você eleva o nível de ansiedade e aí você tem do outro lado um adversário que, assim,
desde que o América chegou ali naquela 8ª posição, desses 10 jogos que ele disputou, ele perdeu só 2. Então ele já foi muito bem preparado para fazer essa pressão e conseguiu, no primeiro tempo, já desestabilizar o Fluminense. E aí o Fluminense foi melhor no segundo, finalizou mais no segundo tempo, finalizou inclusive mais a gol no segundo tempo, mas aí o jogo já estava decidido. Agora aqui, o Fluminense tem 64 jogos na temporada, 37 vitórias, 12 empates, 15 derrotas. Chegou recentemente à semifinal da Copa do Brasil, acabou saindo para o Corinthians, ficou na fase eliminatória, preliminar da Libertadores da América e parou também na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E por que eu estou falando isso? Já tem algum tempo que o Fluminense está se dedicando mais só ao Campeonato Brasileiro, fazendo um contraponto a essa questão aí da parte física mas que foi levantada aqui por vocês. Mas se a gente for olhar o elenco do Fluminense, eu acho que a grande decepção foi não passar essa prévia da Libertadores, que tinha conseguido uma vantagem boa em casa e no final... Pro Olímpia. Exatamente, acabou levando... E aí, nem a culpa do Diniz, né? Porque... Exatamente. Quem imaginaria do Fluminense estar nessa posição hoje? Ninguém falaria. Ninguém diria que o Fluminense hoje está em quem? Quinto colocado, sexto no campeonato. O Fluminense hoje é o quinto colocado, 51 pontos. Mas na briga ali para ser o vice-campeão. Essa briga do vice está todo mundo com grande ali, chance de ir para a fase de grupos. Fase de grupos. Então, assim, eu acho que é muito precipitado falar que esse trabalho do Diniz está caindo, não está bom. Eu acho que está muito bom. Mas aquele negócio, o Diniz, ele, dentro da carreira dele, ele necessita, nem que seja um estadual, um torneio que seja, ganhar um título para que ele possa pular um pouco. Gols, né? Apareceu antes ali, acho que 7 gols em não sei o que, 3 jogos e tal. Mas no geral também, 38 para a campanha que ele faz, é a 6ª ou a 7ª pior defesa e tal. Para quem está lá em cima, do jeito que está o Fluminense, é muito gol sofrido. Agora mais nesse final. Agora, eu vi a entrevista, né? Pô, conseguimos mostrar 1/3 da entrevista. Então, tá bom. mostrava 1 minuto. Foi bem. Tá bom, né? Parabéns, quando tem meia hora, a gente não consegue mostrar 10 minutos. Exato. Foi bem, Fabrício. Fabrício Fiel. É que assim, aí começa também, depois disso, aquela pergunta assim, por que você botou o Martinelli, não sei o quê? Então, cara, assim, botei porque, sabe? Ele não deu nem chance, ele levantou e foi embora. Porque eu quis, porque eu achei que ia melhorar, então, enfim. Eu nunca vi o técnico... Uma peça ou outra, né? Nunca vi o técnico nesses anos todos dizer assim, eu mexi muito mal mesmo, vocês me desculpem. É uma coincidência... Mexeu pensando em melhorar. Ou é difícil nós falarmos porque nós não estamos lá no clube, no dia a dia, a gente não sabe como é o trabalho do Diniz com os jogadores. Mas realmente chama a atenção o fato dos trabalhos do Diniz serem muito parecidos por onde ele passou, até mesmo no próprio Fluminense. Começa, apresenta um grande futebol, estabiliza, se firma e de repente começa a cair de produção. É difícil analisar porque nós não estamos lá. Mas está cedo. Mas que realmente isso, chama atenção, chama, né? Mas está cedo para isso. O campeonato não acabou, de repente ele ganha 4, 5 dessa reta final, termina em segundo e a gente vai falar que foi maravilhoso. Sim, mas isso que está acontecendo agora, presidente, mas já aconteceu em todos os outros lugares. Inclusive, o que mais chamou a atenção, o São Paulo em 2020, que vinha numa possibilidade boa de ganhar o título brasileiro e acabou caindo e depois o Flamengo foi... Abriu 7 pontos. Abriu 7 pontos. Mas o São Paulo, naquele momento, na minha opinião, estava num lugar que não era para estar. O Diniz levou o São Paulo mais do que poderia. E isso vale para o Fluminense agora, na sua opinião? Agora, na sua opinião? Também. Mas só que esse Fluminense joga realmente um futebol muito bom. Não era o que fazia aquele São Paulo. Vinha ganhando, vinha fazendo uma boa campanha, mas esse Fluminense joga muito bem. Agora, esse lado que o João levantou, de repente, às vezes, eu como tive no meio, às vezes pode acontecer um treinador que a gente sabe que o Diniz cobra muito. Exige muito, né? Muito exigente. E às vezes, de repente... final de temporada pode causar aquele desgaste já, os jogadores, aquele estresse, né? Que não é que você não respeite o treinador, não aceite, mas você já está... Aquele desgaste. Porque a cobrança dele é dura. Você vê, se ele cobra dos jogadores na beira do campo ali, da maneira que ele fala, imagina no vestiário. Você agora fez comigo igualzinho você fazia com o Luizão em campo. Você deu cobranças do Diniz no vestiário. Fala aí, Samuel Xavier.
Não é porque a gente está com 3 derrotas, ele cobra mesmo nas vitórias, cara. Mesmo nas vitórias, ele tem cobrado a gente bastante, né? Teve jogos que a gente venceu e mesmo assim teve conversas muito sérias, cobranças muito duras, mesmo na vitória, né? Então isso não tem nada do Diniz contra nós e nem a gente contra nós. Nós estamos unidos, nossa equipe é unida. A gente tem que passar por esse momento também junto, né? No momento também só de vitória, de alegria, né? Que é momento de festejar e tal, mas esse momento ruim a gente tem que passar junto também. E o professor está junto da gente, né? Essa fala dele é uma cobrança como ele teve até no momento de vitória. Então isso não tem nada de mais, vai ter cobrança no Fluminense sempre. Aí, Djalmi, o que você estava falando, o Samuel Xavier admitiu, na vitória e na derrota ele está sempre lá cobrando a galera. Mas assim... Aí causa desgaste. O jogador, é o que o Djalmi falou. Gosta Até do quando eu carinho de ganho vez e em você quando, vem né? me perturbar, então realmente chega nessa hora aqui, eu acho que o Djalmi tem razão. Pode ter desgaste. E tem momentos também. O Samuel que está falando aí, teve um momento que foi o melhor lateral do campeonato. Ele vinha jogando muito bem, realmente. Ele caiu. O Nino com o Manuel estavam segurando muito bem a barra. Os dois caíram de produção. Então, isso acontece. Ali, o Ganso e o Cano. O Cano parece que não cai nunca. Esse aí botou ali, ele está fazendo. Mas, individualmente, o Fluminense teve também jogadores que estão jogando menos do que estavam jogando. Aí eu pergunto por quê? O Manuel também, o Nino também, o Ganso também, o Cano, etc. Agora... Deve ser chato aguentar, deve ser difícil aguentar, né? O Fernando aí. É porque, não tem carinho, claro que a competência do Fernando Diniz, todos nós sabemos, a forma como ele dirige as equipes, a forma como ele põe o time para jogar, é muito interessante. Mas algo acontece, né? E o próprio Diniz pode avaliar isso internamente, porque são coincidências, os trabalhos têm uma mesma linha. Vamos ver como é que o Fluminense vai terminar o campeonato. E o Internacional, hein?